Deus abençoe vocês poderosamente. Uma noite muito gratificante, edificante. Hoje pela manhã estivemos falando a respeito de como vencer o medo e como esses sentimentos estão sempre presentes e como o apóstolo Paulo orientou Timóteo para enfrentar. E quero falar nessa noite a respeito de algo que também comumente está sempre presente em nossas vidas e precisamos de poder para vencer, que são as forças contrárias, que são imposições do inimigo, do mundo. Nós precisamos entender que estamos num campo de batalha. Não existe como você lutar sem se preparar, sem estar fortalecido. Ninguém pode enfrentar qualquer dificuldade, dureza, sem antes estar capacitado para poder enfrentar as lutas e os problemas. Eu quero ler com vocês em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10. Nós vamos fazer essa leitura que ela nos direciona a um campo concreto, de visibilidade, de como funciona o mundo espiritual. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos ler até o versículo de número 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, fazer o quê? Ficar firmes. Amém? Pode se assentar, irmãos. Hoje pela manhã nós falamos a respeito das lutas e dificuldades que Timóteo encontrara quando a perseguição começou a ficar acirrada e antes o que era só alegria, só festa, só condição producente, ele começa a sentir os algozes, as lutas e os problemas, o perigo e também o medo. E ainda falando da carta aos Efésios, porque foi lá também que o próprio Timóteo sofreu as perseguições em Éfeso. Eu quero mostrar para vocês o quanto nós precisamos nos aprofundar através do Espírito Santo, termos maiores capacitações para enfrentarmos o que está armado contra a igreja, e não será fácil a luta espiritual, porque nós não estamos lutando contra a carne nem contra o sangue, nós não estamos lutando contra as pessoas, mas nós estamos lutando contra um sistema organizacional, dentro de uma visão espiritual. Eu quero dizer, nós estamos lutando com coisas que não temos conhecimento físico, natural. Isso só se conhece no mundo sobrenatural. A luta que o crente passa, as guerras que os crentes enfrentam, que a igreja se posiciona para guerrear, ela não está no campo do físico, do material, mas ela se tange no campo daquilo que é imaterial, aquilo que é espiritual, sobrenatural. Nós estamos lutando contra as coisas que não são palpáveis.
Satanás e seu exército são seres espirituais. E a sua ação contra esse mundo é perturbar a humanidade, é trazer a distonia sobre as vidas humanas, é trazer pesares, trazer lutas no campo físico, no campo emocional, no campo psíquico, e a humanidade ficar perdida, sem direção e não saber como lutar, porque as armas contra esses seres não podem ser a capacidade humana, não podem ser através de arma de fogo, de arma branca, não pode ser com uma classificação de ação física. As armas contra esses poderes precisam ser aquela que é sobrenatural. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito de muitas coisas maravilhosas dentro desse momento, a igreja de Éfeso e as outras igrejas também, ali na província, ali na Ásia Menor. Paulo fala a respeito de muitas coisas que contribuem para a vida, que é importante para o ser humano. Se vocês lerem a carta aos Efésios, vocês vão ver que Paulo fala sobre a preeminência de Cristo na redenção. Algo importante, que Deus predestinou o mundo para ser salvo, que Deus quer que todos sejam salvos. Paulo também fala sobre os resultados da redenção de Cristo, no capítulo 2, capítulo de número 3 e 4, ele fala da nova vida do crente. Do capítulo 5, ele fala sobre o relacionamento familiar do crente. E no capítulo 6, o qual nós lemos, o apóstolo Paulo fala sobre a guerra espiritual do crente. E não é de deixar de lado o que ele está tentando salientar, aumentar. Ele quer nos dar uma lente de aumento para entendermos que esse assunto aqui não é que os outros não sejam bons, mas ele chama atenção pelo fato da realidade do assunto e daquilo que concorre na vida natural com a vida sobrenatural. O Paulo diz, no demais, como que se estivesse falando no grego, queria dizer o seguinte, olha, eu tenho um assunto muito mais importante do que eu já falei para vocês. Já falei muitas coisas boas, mas esse assunto, ele é muito mais importante. No demais, irmãos meus, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de qualquer provisão da armadura de Deus, das peças da armadura de Deus, nós não podemos usar a armadura de Deus e as peças da armadura de Deus sem antes estivermos fortalecidos no Senhor. É necessário que você entenda que não há ali nenhuma sincronia de você usar as peças da armadura, que a armadura é de Deus. Ela não é nossa. Ela é de Deus, ela é dada para o crente. E Paulo aqui, ele pega a similitude do que acontecia com os soldados romanos. Ele assemelha essa armadura à armadura daqueles que iam para a guerra, aqueles que defendiam Roma, como ali em Éfeso pertencia o poder imperial de Roma, naquele momento, no século I da igreja, que nasceu para desbravar e avançar fora dos recintos de Jerusalém. Paulo então faz a comparação a respeito da armadura do soldado romano para aquela que o crente tem que vestir. Enquanto aquela armadura do soldado romano tinha a insígnia de levar a imagem de Roma, a armadura do crente tem a sua insígnia, tem a sua importância de trazer a imagem de Deus, o poder de Deus.
para declarar a força do Senhor. E o apóstolo Paulo fala a respeito de que devemos usar essa armadura. Logo, Paulo faz a comparação, porque a armadura, com suas peças do soldado romano, um soldado romano não poderia vestir uma armadura se ele não tivesse força. Por quê? Porque qualquer pessoa com fraqueza, qualquer pessoa com alguma doença, qualquer pessoa com uma falta de capacidade física, não poderia carregar aquela armadura. A armadura, ela pesava aproximadamente 54 quilos. Então, logo, qualquer soldado precisava estar preparado para poder vestir a armadura. E assim nós podemos também observar, como eu falei, que o mundo natural, ele correlaciona com o mundo sobrenatural. Nós não podemos usar a armadura de Deus sem antes estivermos preparados, capacitados. Porque haverá sobre nós um peso, haverá sobre nós uma ação que exigirá uma condição para assumir esse compromisso de lutarmos com a armadura que é de Deus. E Paulo diz que antes de você vestir a armadura de Deus, ele diz, portanto, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Você pode dizer amém? Todos os dias, todas as horas. A nossa preocupação não é achar que os livros vão nos capacitar e nos fortalecer. Vão ser recursos para nós só acrescentarmos. Os livros não vão te fortalecer. Os montes que você possa subir e achar que isso é mais importante, não vão te fortalecer. O conhecimento humano é muito bom, mas não é tudo para que você possa enfrentar o que está ligado ao mundo espiritual. A sobrecarga e toda a pressão que vem sobre a humanidade. No mundo espiritual, nada humano pode deter as forças de Satanás, de seus agentes, contra aqueles que estão despreparados, que estão brincando com o Evangelho, que brincam com a palavra de Deus. Não tem como você enfrentar essa fúria, esse terror que agora está atacando todos os lugares. Mulheres, crianças, dizimando as pessoas, colocando vício, colocando maldição, colocando adultério, colocando pragas, doenças. Nós estamos vivendo num mundo onde a guerra é clara, explícita. Nós estamos numa guerra espiritual. Paulo está desnudando, está desvendando os olhos dos crentes para verem o mundo fora do mundo natural. Porque aqui em Éfeso quem mandava era Diana, a deusa Diana. E Paulo sabia muito bem a respeito de todos os ataques que vinha contra a igreja. E ele fala a respeito de não perdermos o foco. Quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos dá força é o Senhor. Quem levanta é o Senhor. E nós temos que ser revestidos. Fortalecei-vos na força do Senhor. É quando você entende que é limitado, tem restrições. Todos nós, irmãos, humanamente, somos perecíveis. Nós temos um tempo de vida. Nós temos aqui um prazo, um fôlego, um hiato de vida. Mas nós sabemos que quem nos dá a certeza de que o amanhã é certo, é garantido, é Deus.
É Ele que é a nossa força, a nossa fortaleza. É Ele que nos tira do lodo e nos coloca sobre os montes. É Ele que nos tira dos pés mergulhados no charco de lama e diz: Tu és meu e eu te salvo, eu te limpo, te purifico e te uso para a minha obra. Quantas pessoas nós vemos que ninguém dava nada? Quantos indivíduos perdidos, largados, abandonados, que ninguém quer dar atenção, mas uma vez o Evangelho chegou, mas uma vez a palavra do Senhor chegou, o Espírito Santo entrou na vida dessa pessoa, ela foi transformada, foi modificada, e é assim a obra do Espírito Santo. Não somos nós que fazemos. E é esse revestimento, é esse fortalecimento, é esse poder, é poder. Esse poder aqui é diferente do poder do mundo. Dunamis. Enquanto o mundo tem poder para humilhar, para matar, para fazer as pessoas sofrerem, enquanto o mundo tem poder para pisotear, para fazer as pessoas sentir os horrores dessa vida, o poder de Deus é transformador. Você está entendendo? No demais, irmãos, olha, de todas as coisas que eu já falei, eu quero falar de uma coisa muito mais importante. Fortalecei-vos no Senhor. Quando muitas vezes nossos sentimentos tentam nos deixar atolados, impedidos, debaixo de pensamentos errados, debaixo de condição, porque nós julgamos por aquilo que os nossos olhos veem. Quantos de nós esquecemos da fé? E esquecemos que o Espírito Santo está conosco. Que Ele veio depois do pedido do Senhor Jesus Cristo. Não vos deixarei órfãos, mas em meu nome eu vou pedir o Espírito Santo que esteja com vocês. E é justamente nesse tempo que nós temos que pedir ao Senhor fortalecimento no Senhor. Vida onde nós somos robustecidos a cada dia, onde os nossos olhos não podem negar que além daquilo que nós estamos vendo, existe uma força que a nossa fé, ela é poderosa para captar, que nós temos pela fé essa capacidade de entender que Deus está agindo, que Deus é poderoso e que Satanás não pode ir além daquilo que o Senhor determinou. Ele usa as pessoas que não têm esse entendimento, que não têm essa fé, que não têm esse revestimento, que não podem agir no nome de Deus, porque estão debaixo de pecado, de maldição, subjugados sob toda a praga dessa vida. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo, Satanás reconhece. Ele sabe quem é quem está andando em santidade, quem está vivendo uma vida no altar do Senhor, quem louva o Senhor, que ama o Senhor, que vive na presença do Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Satanás reconhece, e nós queremos falar sobre isso. Paulo está dizendo que não tem como avançar se você não for fortalecido no Senhor. Não tem como. E nós queremos muitas vezes essa unção para quê? Às vezes eu vejo pessoas que eu não sei se é por falta de conhecimento ou até mesmo por desdenhar e por fazer a obra de Deus de qualquer maneira. As pessoas querem a unção do Espírito Santo para consertar máquina de lavar. É possível isso. Quer poder do Espírito Santo para consertar carro. Muitas pessoas até têm o batismo do Espírito Santo, mas uma coisa é você ter o batismo do Espírito Santo, outra coisa é você ser fortalecido a cada dia. Eu vou explicar isso, como funciona. E muitas pessoas não entendem que essa unção não é voltado para esse tipo de ação. Agora eu tenho o poder do Espírito Santo e vou agora pedir para que Deus enche o tanque do meu carro de gasolina. Ah, meu Deus, agora! Então, há essa ação sem direcionamento para que
o Senhor quer nos encher da sua força e do seu poder? Para que o Senhor quer te encher de força e de poder? O Senhor quer te encher de força e de poder para você pregar, para você expulsar os demônios. O Senhor quer te encher de força e de poder para você entrar nos hospitais e proclamar cura, para você entrar nas celas carcerárias, para você entrar nos presídios, para você ir nas ruas e dizer que o Senhor liberta, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele quebra a maldição, que Ele desfaz obra de Satanás. É esse poder, para essa finalidade, para proclamar o reino de Deus. Uma certa ocasião estive com um pastor e parece que a gente fica consumido por esse espírito materialista, por esse espírito consumismo. Muitas pessoas não conseguem enxergar Deus porque ainda os seus corações não se voltaram para Deus. Querem receber bênção, querem receber vitória, mas não querem se converter. Não querem entender que a unção de Deus tem um propósito. E o propósito não são para as coisas materiais. O mundo foi criado do nada. Deus criou todas as coisas sem que nenhuma delas existisse. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra, pela sua autoridade. E o poder da sua palavra, a sua autoridade determina quem Ele é. A sua força de poder determina o que Ele pode fazer. E o irmão falava comigo: pastor, eu orei para Deus multiplicar esse dia de 20 e estou orando para que Deus faça a multiplicação. Aí eu perguntei: você quer que Deus multiplique essas notas que estão aqui em mais notas? Eu estou com poder. Pessoas que estão debaixo de maldição, sobre opressão maligna, pessoas endemoniadas serem libertas, curadas. E as pessoas estão dominadas ainda. Senhor, que multiplique. Olha, a visão. Paulo está dizendo: olha, não podemos lutar sem o fortalecimento do Senhor. Isso acontece muito com as pessoas que querem agir, mas não entendem. Se essas pessoas não são fortalecidas no Senhor e na força do seu poder, como poderão usar a armadura de Deus? Elas não vão aguentar. Elas não estão capacitadas para isso. Elas não estão preparadas para levar as peças da armadura de Deus. Nós estamos diante de um mundo que precisa de nós. O mundo está gemendo. As vozes estão solícitas, miseráveis. Pessoas estão jogadas, abandonadas, muitas vezes disfarçando suas vidas com aparência, com o que hoje mais elas fazem é tentar impressionar com fotos e lugares aonde tiram a foto para postar na rede social e passando uma imagem daquilo que não são, que não vivem, que não têm. Muitas pessoas vivem disso e, de certa forma, isso dá uma compensação, porque a única coisa com quem elas conseguem conversar é a rede social, que já perderam o convívio dentro de casa, com os amigos, com parentes, já não tem mais nenhum tipo de relação afetiva, de sentimento voltado a qualquer ação que demonstre amor. O mundo está afundado. As pessoas estão precisando realmente de homens de Deus, de mulheres de Deus. Nós não podemos nos ajuntar, nos assemelharmos a eles. Por isso eu falei que Satanás sabe quem é que está cheio do Espírito Santo. Satanás sabe quem está agora realmente com a autoridade do Espírito Santo. Fora disso ele não sabe, irmãos. Sabe por quê? Porque o mundo já é dele. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando alguém tem a luz de Cristo, quando alguém é realmente
batizado no poder do Espírito Santo, aonde entra, aonde chega, na sala, na rua, em qualquer lugar, as pessoas sentem a presença de Deus. Sentem o poder de Deus. Porque tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus presente, amém? Você pode aplaudir o Senhor? O apóstolo Paulo estava falando: para que você quer esse poder? Para que você quer essa força? Porque a partir daí, nós vamos ver que aonde você estiver, aonde os seus pés pisarem, aonde as suas mãos tocarem, Deus estará presente. Preste atenção. Isso é muito mais um ensino do que uma pregação. A armadura de Deus significa que Ele vai estar representado em você. Não que o poder é seu, não que a força é sua. Que o poder e a força pertencem ao Senhor. Nós estamos sendo solicitados. O mundo está em trevas. As pessoas estão famintas pelo pão da vida, pela água que dessedenta o espírito e a alma. As pessoas estão morrendo de fome, mas de fome da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse poder, esse revestimento. Como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, que Deus não tem te dado um espírito de covardia, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, mas um espírito de fortaleza. É um espírito de fortaleza. Espírito de temor significa espírito de covardia no grego. Significa espírito que recua. Quantas pessoas já deram palavra que iam crescer, que iam subir os degraus para aumentar a fé, para fazer a obra de Deus, e hoje estão apáticas, estão estataladas ainda no primeiro degrau. Não fizeram nada. Enquanto não forem fortalecidos pelo Senhor e a força do seu poder, não tem como usar a armadura de Deus, porque isso pesa. Você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto. E Paulo está falando a respeito disso. O mundo precisa de nós. E nós precisamos estar preparados. Existem coisas que não vão mudar enquanto o Espírito de Deus não estiver atuando. Repito, existem coisas que não vão mudar enquanto o Espírito de Deus não estiver atuando. Se você não entender que não é com força, nem com violência, diz o Senhor dos exércitos, não é a tua força, não é a minha força, é a força do Senhor. É o poder do Senhor. É Ele que quebra todos os grilhões colocados pelo inimigo. Às vezes queremos mudar as pessoas, às vezes queremos transformar as pessoas, mas isso não vai acontecer enquanto não tivermos revestidos do Senhor e da força do seu poder. É Ele que faz, é Ele que obra, é Ele que realiza, é Ele que tem todo o poder e toda a autoridade. Nenhuma força, nenhuma nomeação de nome, governo, nenhuma entidade, quaisquer que sejam, pode vencer a força do Senhor. Às vezes nós não entendemos porque é difícil de entender. O ser humano é muito ingrato.
O ser humano é muito ingrato. Tem uma passagem em João, não sei se é João 13:7. Eu acredito que é essa passagem. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabeis tu agora, mas tu saberás. Jesus estava falando para Pedro a respeito que ele estava lavando os pés de Pedro. Existem coisas que não adianta a sua precipitação, a sua ansiedade querer saber. Seja usado por Deus. Faça o que Deus está mandando. Obedeça às ordens do Espírito Santo. Não adianta, porque o mal, a força da carne, nunca vai conseguir realizar o que Deus quer. As pessoas podem até ter boas intenções, gostar da igreja, gostar do pastor, do sermão, da mensagem, mas enquanto não se submetem a Deus, não adianta, que não vai fazer a vontade de Deus. Não tem como. A única coisa que se conecta com o espírito do homem para fazer a obra de Deus é o Espírito de Deus. Romanos 8, versículo 16, o apóstolo Paulo enfatiza isso muito claramente. O mesmo Espírito testifica com quem? O nosso Espírito. O Espírito Santo testifica com o Espírito humano. E se você quiser saber muito mais disso, pode ir lá no YouTube, no meu canal, procurar a respeito de tricotomia humana. Eu falo muito bem disso. Enquanto o ser humano não nascer de novo, não for conectado pelo espírito humano dele com o Espírito Santo, a obra da carne não pode satisfazer a Deus. Romanos 8:8, o apóstolo Paulo, ele mostra que nada que o homem tente fazer pela sua força, pela sua carne, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, são pessoas boas. Eu acho até que é importante a gente ressaltar isso. Mas isso não significa que faz a vontade de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar. Você pode ler comigo? Portanto, enquanto o ser humano não ressuscitar da sua pobreza, da sua miséria, miséria mesmo, condição humana de pecador para ser ex-pecador, o tudo que ele produz jamais vai satisfazer a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E precisamos fazer com que esse poder cresça em nós. É para nos exaltar? É para nos engrandecer? Jamais. Porque nós somos só vasos para conter o utensílio do Espírito Santo. Vaso frágil, fraco. Vaso com tempo determinado. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que mesmo assim Deus usa cada um de nós para que a excelência do poder seja dele. É ele. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência de quê? Do poder seja de Deus e não... Aleluia, louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. A excelência, a glória, o louvor é dele. Aleluia. Abra um parênteses. Tem pessoas que se sentem Deus. Tem pessoas que se acham capazes de tudo. E se esquece que a excelência do poder é de Deus. Fecha o parênteses, ponto. Queridos irmãos, temos esse poder. O texto fala de tesouro, algo de muito valor, de poderoso, de imensurável, em nós.
para que a glória, para que a excelência, para que o louvor seja sempre dele. Aleluia. Eu disse para vocês que os demônios, Satanás reconhece aquele que está cheio do Espírito Santo. Existem várias passagens, mas eu quero citar aqui sobre os filhos de Cefa. Lá em Atos capítulo 19, versículo 15 e 16. Eles queriam comprar o poder do Espírito Santo, achando que poderiam fazer o que Paulo e Silas estavam fazendo. Mas eles queriam aquilo para proveito, para ganhar dinheiro. Eu acho que essa mensagem é para muitos pastores e muitas igrejas que só vivem pensando em granjear e arrancar dinheiro do povo e esquece de salvar as vidas, dizer que o pecado é pecado que vai para o inferno, que o céu é céu e são aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Perdoe, irmãos, mas é a maior realidade dos nossos dias. Esses aqui pensavam que poderiam comprar o poder do Espírito Santo. Depois você pode ler em sua casa, capítulo 19 de Atos, fala a respeito dos filhos de Cefa. Respondendo, porém, o espírito maligno a essa turma que brinca com o nome de Deus, que pensa que pode enganar a Deus, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno se assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, tomaram um pau terrível. O homem endemoniado pegou os dois ao ponto de deixarem nus e saíram correndo. Eu quero dizer que Satanás sabe quem tem o Espírito Santo. E nós não podemos jamais ser reconhecidos pelo mundo espiritual da maldade se não tivermos o poder do Espírito Santo. Eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo. E quero trazer para os irmãos aqui uma forma de pensamento. Vocês sabiam que Jesus só começou a sua obra depois que chegou aos 30 anos de idade. Jesus foi uma pessoa normal. Jesus andou no meio de todas as pessoas, não fazia milagre, não curava ninguém, não expulsava demônios. Antes dele ser revestido de poder, antes dele entender que era hora que ele precisava assumir o seu ministério, até então não há nenhum registro, não há nenhuma fonte que relata que Jesus já fazia obra, que pregava, que realizava milagres, que expulsava demônios. Não existe. Mas depois que Jesus foi cheio do Espírito Santo, depois que Jesus estava cheio do Espírito Santo, quando ele chegou aos 30 anos de idade, a Bíblia diz que quando ele passava, os demônios o reconheciam. És tu que viestes nos atormentar antes do tempo? E Jesus repreendia, os demônios saíam dos corpos. Multidões se aglomeravam para tocar em Jesus, para serem curados, a título da figura daquela mulher hemorrágica, que nos narra bem que a fonte da sua doença acabou, porque ela foi por detrás das orlas das suas vestes, tocou com fé. Se eu a menos tocar nas orlas das suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante que ela tocou, ela ficou curada. A fama de Jesus crescia, e por onde ele ia, multidões e multidões se aglomeravam, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Precisamos, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Eu creio que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas ficaram no razoável, ficaram naquele primeiro degrau da vida de iniciante na fé. Não cresceram, não tiveram fome, vontade. Eu sei que quanto mais você pedir a Deus, Deus vai te dando e vai te fortalecendo, e você vai crescendo. E você não precisa ficar com inveja de ninguém porque está sendo usado, não, porque o mesmo Espírito que está nesse irmão está em você, só que você não está sendo revestido todos os dias, se alimentando todos os dias do pão que vem dos céus. A sua fé, ela se torna tão inadequada que você não consegue fazer nada sem que antes tenha uma probabilidade humana de ver para poder fazer. Enquanto a Bíblia diz, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Muitas coisas Deus vai pedir que você comece a crescer, aumentar. Libertação, cura, transformação. Talvez você esteja aqui e precise ver algo acontecendo na sua vida, mas você não dá um passo na sua direção diante de Deus. Não dá um passo diante do Eterno para ver acontecer as coisas. Continua ainda com a mesma fala, com os mesmos costumes, com as mesmas cacomanias, com os mesmos hábitos, não mudou nada. Sempre falando mal dos outros, sempre duvidando da mensagem, sempre criticando, e nada do Espírito Santo, e nada do poder, e nada da força do Senhor. Como você vai alcançar a força do Senhor e o seu poder? Vai aumentando na vida do crente. Jesus, depois que começou o seu ministério, não pôde mais parar. Ele foi cheio do Espírito Santo. Até que ele alcançasse o momento, então, ele jamais foi impedido de fazer a obra. Ninguém conhecia-o, ninguém sabia quem ele era, mas depois que ele foi revestido de poder, começou a fazer a obra de Deus, quando começou a ser usado pelo Espírito Santo, sua vida mudou, foi transformado. Agora, aquele Jesus em que as pessoas conheciam como o filho do carpinteiro de Maria, agora conheciam como aquele que cura, que salva, que liberta as almas oprimidas. Amém? Paulo, quando estava falando aos irmãos de Éfeso, Paulo estava falando que é hora de crescer, de aumentar a vida espiritual. Antes que você use a armadura de Deus. Ninguém pode usar a armadura de Deus sem antes estar preparado. Jesus não pôde usar a armadura enquanto não tivesse preparado. Depois que ele realmente foi cheio do Espírito Santo, ele mesmo falou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para dar liberdade aos cativos, para curar os lunáticos e os doentes. O Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. Eu estava vendo como começa um rio que depois se torna um grande poder fluente de água que leva água para todas as pessoas até chegar ao mar. E vendo que é capaz da pessoa pular um rio desse, que depois se transforma em quilômetros de largura e profundidade com densas águas, essa pessoa pode pular esse rio lá no seu nascedouro. Águas tranquilas, límpidas, que nasce de uma fonte, que desce e desce. Esse rio nasce como um córrego, tão pequeno, como um fileto de água. Ele é o rio principal,
que na sua descida vai pegando, então, o apoio de outros afluentes e subafluentes, e vão, então, se ligando, e vai aumentando, aumentando, e aquele rio que a pessoa pulava com um salto, lá no seu nascedouro, quilômetros abaixo, não poderia atravessá-lo a nado, porque ele tem muitos quilômetros de largura e profundidade de água. Os afluentes vão então proporcionando o aumento desse rio, das águas. Sabe, o Espírito Santo tocou em você, fez a obra em você, foi o começo, foi o início. Lembra disso? Aquele começo que você tinha aquele fogo, aquela alegria, um poder. E aí, você precisa aumentar a cada dia, aumentar essa correnteza dessa água que corre para a vida eterna dentro de você, e aumentando com a sua busca, e aumentando com a sua entrega para Deus, e aumentando com o seu amor para Deus, e deixando com que esse rio aumente dentro de você, até que a proporção dele chegue que você não aguente de tanto poder e de tanta força que tem dentro de você, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você precisa aumentar o poder do Espírito Santo na sua vida. É difícil porque às vezes somos atacados. O cristão é atacado? É atacado, sim. Claro que é atacado. O inimigo vai tentar parar quem? Os servos de Deus. Colocar ameaças, injúrias, difamação, traições. O inimigo vai fazer de tudo para destruir a vida desse que é usado por Deus, que é usada por Deus. E as pessoas estão presas coisas que não podem dar força, não podem mudar suas vidas. Se agarra ao Senhor. Se agarra àquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que pode transformar, que pode mudar tudo. Não podemos deixar que a nossa vida seja estática. Somos atacados, mas porém, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Na força do Senhor, nós podemos ir além. E ninguém pode nos impedir. Por que eu estou dizendo isso? Porque na igreja de Éfeso, quem estava lá presente? A mãe de Jesus. João, ao qual Jesus na cruz disse: mulher, esse agora será o teu filho. João, aquele que foi reconhecido como um homem do amor. Aquele que escreveu o Evangelho, aquele que escreveu a primeira, segunda, terceira epístola de João, aquele que escreveu o Apocalipse. Ele também era da igreja de Éfeso. E junto com ele estava Maria, mãe de Jesus. Vocês imaginam só a dúvida que tivesse, da discussão teológica, naquela igreja alguém dissesse: não, calma aí que Maria, mãe de Jesus, está aí, ela tem autoridade para nos falar alguma coisa. Alguém que pudesse saber como Jesus fez as coisas? Não, João, o apóstolo do amor, está aqui, ele andou com Jesus. Mas mesmo assim, nessa igreja, tinha escândalos, agravos, tristezas. Eu quero dizer que, irmãos, independente do que aconteça conosco, nós precisamos do Senhor e da força do seu poder. Não podemos militar nessa obra sem primeiro sermos fortalecidos no Senhor. Não fique brincando, achando que o poder do Espírito Santo é para as coisas brejeiras, que eu vejo pessoas brincando com o Evangelho.
A Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Mais vale você pregar para alguém, não importa a condição intelectual, intelectiva, financeira, econômica, não importa quem quer que seja. Uma alma salva vale mais do que o mundo todo no pecado. Nós às vezes damos tanta atenção porque queremos de alguma forma ter proveito nas relações e queremos de uma certa forma ganhar com isso. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser honestos, porque o Evangelho de Jesus não mudou. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente, igreja. As pessoas querem vir para a igreja para ficarem ricas, milionárias. De duas, uma, ou ela ganha na Mega Sena, que a probabilidade é 000 não sei quanto por cento, ou ela vai fazer coisa errada. As pessoas não entendem que o poder do Evangelho é para salvar a alma, ou transformar o caráter, e encher do Espírito Santo a personalidade da pessoa. Porque pessoas são mudadas, transformadas, vidas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Ele continua fazendo a obra, o poder do Senhor e a força que nós somos revestidos pelo Espírito Santo é para anular, desfazer e quebrar as maldições do diabo. Para pregar, para ter autoridade, para quebrar a timidez e ter ousadia no pregar, no falar. Falar com conhecimento e dizer que Jesus Cristo, Ele cura, salva e batiza com o poder do Espírito Santo. Precisamos ressuscitar a igreja cheia do Espírito Santo. Porque quando a igreja está cheia do Espírito Santo, não tem tempo para ficar de picuinha, não tem tempo para ficar acusando as pessoas, não tem tempo para ficar fofocando da vida alheia, não tem tempo para ficar brincando de evangelho. Porque nós sabemos que o Espírito Santo vai nos usar. Paulo estava falando sobre isso, olha, vocês serão usados, mas precisam agora da força do Senhor e do seu poder. Tem que ter poder. Esse poder que é capaz de quebrar. Por muitos lugares que nós temos ido, por muitas obras que temos feito nessa casa espiritual, nós temos visto o poder de Deus. As pessoas não precisam ganhar notoriedade. Não precisam. Porque a glória é do Senhor, amém? A honra é do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? A notoriedade é do Senhor. É Ele que é rei, é Ele que é o Senhor. É Ele que faz as obras, que cura. Eu creio no poder de pessoas cheias do Espírito Santo, colocando a mão sobre os enfermos e os enfermos sendo curados. Eu creio, pessoas cheias do Espírito Santo, colocando a mão sobre os oprimidos, sobre aqueles que estão debaixo de maldição, de droga, de vício, sendo libertos. Eu creio nisso. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O escritor aos Hebreus fala que esse poder está sobre nós. E dizendo a respeito de que nada mudou. Diga comigo, nada mudou. Jesus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje de novo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso tem que ser todo dia, toda hora, todo momento. Não é o pastor, não é a igreja, não é o local. Quem faz a obra é o poder do Espírito Santo. Precisamos de crentes consagrados, compromissados,
que vivam em santidade, que possam realmente expurgar o pecado. Que não adianta, irmãos, a carne jamais fará a obra de Deus. É na força do Senhor. Depois que Paulo explanou todas essas coisas, ele falou justamente isso que eu estou falando. No demais, irmãos meus, como quem quisesse dizer, agora eu quero falar algo muito mais importante, apesar de todas as coisas serem importantes, mas essa é muito mais importante. Sede fortalecidos no Senhor. É nele e na força do seu poder. Em seguida, Paulo fala, agora sim, depois que vocês estão na força do Senhor e no seu poder, vocês agora podem usar a armadura de Deus. Revistem de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Olha aí. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus já fez muitas coisas aqui, tem feito muitas maravilhas, algumas delas são marcantes, algumas nós vimos. Eu quero dizer que o poder de Deus, ele é visto. Ele é visto, ele é explícito. Temos um trabalho nessa igreja de cura interior, através de um inventário da alma, que tem quebrado muitas maldições. As pessoas confundem muito. Elas são salvas, mas vivem uma vida atormentada. Pessoas são salvas, mas suas vidas são atormentadas, são perseguidas e existem ilegalidades, existem coisas que ainda abriram portas para a intromissão do mal. Existe uma teoria que a pessoa que uma vez aceitou Jesus acabou os problemas. Não é isso que Jesus falou, pelo contrário. João 16:33, Jesus falou justamente o contrário a respeito desse pensamento. Nós precisamos avançar, precisamos crescer. Mas a Bíblia diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos entender que você ter aceito o Senhor como Salvador da sua alma, que agora a vida vai se tornar um mar de rosas. Você vai andar agora em tapete aveludado, de 10 centímetros, vai até afundar. Nada. No mundo tereis aflições. Eu quero que vocês entendam isso. Ser cheio do Espírito Santo para enfrentar a dureza, as dificuldades. Não tem como fazer a obra de Deus sem a vida cheia do Espírito Santo. Não tem como fazer a obra de Deus, ver Deus realizando coisas na sua família, na sua casa, se não tiver uma vida cheia do Espírito Santo. E não adianta colocar a armadura de Deus. Pessoas que querem colocar a armadura de Deus são aquelas que querem fazer a obra sem antes estarem curadas, tratadas, saradas. Não tem a força do Senhor e também não tem o seu poder. Vão querer fazer a obra como? Não vão suportar, não vão aguentar, não vão progredir em nada. Vão cair, vão desfalecer, vão reclamar, vão murmurar, vão falar mal das pessoas, porquanto elas mesmas não estão preparadas. Se não forem fortalecidos na força do Senhor e no seu poder, não tem como usar as peças da armadura de Deus. Vai botar, não vai aguentar o peso, porque as peças pesam. A armadura vai pesar. Pesar sobre tua vida de santidade, pesar sobre a sua vida de oração,
pesar sobre sua vida a respeito de domínio próprio. Muita gente não consegue fazer algo porque tem domínio próprio, briga com todo mundo, esculacha as pessoas, envergonha as pessoas e depois acha, não, estou fazendo a obra de Deus. Eu não aguento. Tem que ter primeiro a força do Senhor e o seu poder. Não dá para fazer a obra de Deus dessa forma enquanto não forem tratadas. Paulo estava falando disso. Olha, a nossa luta não é contra o Joaquim, com a Maria, com o Roberto, com o João. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes do mal nos lugares celestiais. Então, meu irmão, é hora de você mudar. Ter vida com Deus. Eu, assim, não tenho nenhuma preocupação de dizer, mas eu quero que você saia daqui com sua responsabilidade. Tudo depende agora de você. O que você tem que fazer na presença do Senhor, faça. O que você tem que fazer pela fé, faça. Para encerrar, de verdade, teve uma pessoa que conhecia muito a palavra de Deus, tinha vontade de ser batizado, tinha vontade de seguir o caminho do Senhor, e falou assim, pastor, eu só não assumo um compromisso como se eu tivesse precisando que ele assumisse o compromisso. Eu não quero que você tenha nada, o problema é seu, a vida é sua, o destino é seu, o futuro é seu. O meu compromisso é ser profeta na tua vida. Falar o que corta para você, corta para mim. Isso aí não haja dúvida. Não pense que eu estou pregando para vocês, que não estou pregando para mim. É como que eu falasse assim, olha, só, agora vocês vão me ouvir, então me escutem, mas eu não vivo nada do que eu estou pregando. O que eu falo é o que eu vivo é o que eu prego. Não tem como eu separar essa realidade, nenhum pregador pode separar. Então você manda as pessoas viverem de um jeito e você vive de outro. Não tem como. E a pessoa disse, pastor, porque eu gosto de dar os meus pulinhos, eu gosto de fazer as minhas sem vergonhice. Então, meu irmão, fique à vontade no seu pecado, o problema é seu. Ué, o problema é seu. Quer se evadir da verdade? Esse é o grande compromisso que nós precisamos ter, a força do Senhor e o seu poder para usar as armaduras de Deus, porque não vai ser fácil não. Quer ficar no seu pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado, se está em adultério, se está em prostituição, se tem desejos escusos, que tem vida errada, meu irmão, o pecado, não sou eu que estou falando, é o pecado. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o salário do pecado é morte, o fim é morte espiritual, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que tudo passa, vida física, saúde, beleza, dinheiro, a fama, tudo passa. Tudo passa. Por isso que eu não tenho preocupação, porque às vezes as pessoas pregam, eu não posso ofender, não posso falar isso, porque fulano de tal está aí, que se lasque. Problema dele. Porque se eu não falar, o Senhor vai me cobrar. O salário do pecado é a morte, meu irmão. Ninguém pode vir para a igreja para agradar pastor, para agradar irmão, mãe, pai. Você tem que vir para a igreja para adorar aquele que é o Senhor da tua vida, seu Salvador. Aquele que te conquistou, que derramou o sangue na cruz do Calvário. Ainda tem gente que faz beicinho. Né? Que pastor não falou comigo, pastor não foi na minha casa, fulano não foi na minha casa, não foi orar. Não vou para a igreja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até quando, Senhor? Então, meu irmão. Hebreus 4:12. Agora eu vou encerrar mesmo. Senão não paro.
Olha o que está escrito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da onde? Da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções. Palavra de Deus. A pessoa pode estar fazendo o que quiser, se escondendo de qualquer pessoa, se escondendo de Deus, do marido, da mãe, do pai, de fulano, de ciclano, pode esconder. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai cortar. Eu quero que você peça ao Senhor uma vida cheia do Espírito Santo. Fortalecei-vos no Senhor. Deus precisa de obreiros, Deus precisa de ministros, Deus precisa de pessoas que façam a obra, mas tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero que você se ponha de pé, nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que o Espírito Santo toque, no bom sentido, te perturbe essa noite. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo, Ele está aqui para transformar. Eu sei, irmãos, que nós gostaríamos de ver tantas coisas sendo feitas, mas o Espírito Santo não pode fazer se a pessoa não abrir o coração. Tem que querer, tem que desejar. Eu quero convidar aqui a pastora Daniele, em nome de Jesus, e gostaria, irmãos, que nós pudéssemos ter aqui, antes de encerrarmos o culto, esse momento de oração, de quebrantamento das nossas almas. Eu quero dizer para você, irmão, que fez promessas para Deus, sabe, com toda franqueza, cumpra suas promessas. Não estou falando de dinheiro não, tá? Talvez alguém já entenda que eu estou pedindo dinheiro, mas quiser ofertar para a igreja, oferte. Mas não estou falando de dinheiro, não, estou falando que você fez uma promessa de viver para Deus, de se entregar para Ele, e até hoje você não cumpriu. Faça isso logo. Isso aqui não é uma ameaça, tá? Eclesiastes 5 fala que aquele que fez um voto, cumpra, porque aquele que não cumpre está fazendo voto de insano. Então, meu irmão, cumpra o seu voto diante de Deus. Quem tem mais de 50 anos aqui? Levante a mão. Quase a igreja na sua maioria, né? Eu também. Meus irmãos, vamos viver para Deus. Eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Pastora Daniele, nos leve em oração até o eterno. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, Senhor. Glória a Deus. Uma palavra de entrega total ao teu doce Espírito Santo. Senhor, toca nos nossos corações nessa hora, que possamos nos entregar por inteiro a Ti. Pai, se tem alguma área da nossa vida que nós temos colocado como um quarto secreto, Senhor, como algo da parte nossa, particular, individual, para que o Senhor não mexa. Nessa noite, Senhor, a Tua palavra dividiu juntas e medulas nas nossas vidas. Tu faz aquilo que apraz em nós. Retira de nós aquilo, Pai, que não te agrada. Todo pecado, Senhor, que nos separa e nos afasta de Ti. Aquilo, Pai querido, que vira como bloqueio, que vira como impedimento. Senhor, tantas coisas têm afligido o Teu povo, tantas coisas têm afligido pessoas, Senhor, para não Te servir por completo, mas nessa noite nós queremos colocar a nossa vida totalmente entregue a Ti, Senhor. Nós queremos ter uma vida separada para o Senhor, que aquilo, Pai querido, que
que nos impede de te servir numa totalidade plena, que caia por terra pelo poder da tua palavra que foi pregada nesta noite. Toma a mente do teu povo nesta noite, toma o coração do teu povo, Senhor. Diz a tua palavra, Senhor, que quando ouvirmos a tua voz, não devemos endurecer o nosso coração como no tempo antigo, mas queremos, Senhor, viver em novidade de vida. Então renova as mentes nessa noite pelo poder da tua palavra, transforma corações nessa noite, e que possamos ter uma semana totalmente entregue a ti, que o teu doce Espírito venha continuar esmiuçando essa palavra durante toda a nossa semana, para que possamos viver, Pai querido, a partir dessa noite uma vida transformada, sem a mesmice de sempre, sem as mesmas coisas, Pai, que fazemos por vezes entristece o teu coração, mas que possamos alegrar o teu doce Espírito Santo, e conforme diz a tua palavra, a alegria do Senhor venha ser a nossa força, que o quanto o Senhor venha ficar alegre, conforme nós venhamos viver uma vida de santidade, de obediência, nós possamos ser fortalecidos na força do teu poder, que é a tua palavra. Nós te agradecemos por ela, Senhor, e te pedimos, continua conosco, Pai. Te agradecemos pela tua palavra e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Eu não sei se foi anunciado a respeito da clínica da família. Foi? Eu não vi. Só de manhã. Você senta então um pouquinho. Será que tem como colocar aí, Mariane? Ah, tem. Pode colocar aí pra gente? 1, 2, 3. Já foi. Está acontecendo nas famílias. Traições, né? Falta de diálogo, já passou ali. Falta de atenção. Rebeldia. Insensatez. Alcoolismo tem sido algo muito sério nas famílias. Brigas. Está aí dominando. É isso aí, irmãos.
É um assunto que nós vamos abordar dentro do campo da análise clínica familiar, que eu vejo que precisamos ajustar muitas coisas, que nem tudo é o diabo. É muito fácil botar a culpa no diabo e a família, que é a célula nuclear da sociedade, não faz nada. E a gente vai ajustar algumas coisas. É importante que você venha. Se você tiver filho com capacidade de assistir culto, traga também para ele entender. Vai ser um tempo muito agradável aqui, tá bom, irmãos? Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos do inferno, dar-te-eis tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. O júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel.
Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Tenha um restante de domingo feliz, próspero, saúde, paz. Seja cheio do Senhor e da força do seu poder. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, e que a doce, a maravilhosa presença do Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo mais lindo diz: Deus abençoe, vão com Deus, Pai, Shalom.